Os 5 pilares para um trade de alta probabilidade no day trade, tá? Então nessa aula eu vou compartilhar com você o que eu considero, se tratando de termos técnicos, né, de conceitos técnicos, quais são os 5 pilares que eu considero para qualquer operação. Ou seja, indiferente da sua metodologia operacional, se você olha para um gráfico, você deve considerar, colocar dentro dos seus trades esses 5 pilares que eu vou compartilhar com você, tá? O último deles, que é um indicador, é um dos indicadores que eu considero assim mais relevante para a gente considerar tanto nas nossas análises, mas também nas nossas operações de day trade, tá bom? Bem, então vem comigo aqui, deixa eu compartilhar a tela com você. Vamos lá. Então, quando se trata dos 5 pilares para trades de alta probabilidade, né? Eu falo no day trade, mas isso você também pode carregar isso para o swing trade. Mesma coisa, isso vai se aplicar um gráfico de 5 minutos, 60 minutos, um gráfico diário, um gráfico semanal, da mesma forma, tá? Mas quando se trata dos 5 pilares, o primeiro pilar que a gente deve considerar, que é extremamente relevante para as nossas operações, é a tendência. Então você precisa aprender a identificar a tendência. Primeira coisa, quando você olha para um gráfico, isso é mais que validado. O primeiro ponto que você precisa detectar num gráfico é para qual lado ele está se desenvolvendo. Então, se você vai operar, por exemplo, no gráfico do índice, né, se você vai operar índice, então você está lá no gráfico de 5 minutos, para quem opera gráficos menores ou maiores, no seu devidos tempos, mas no gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu considero para as minhas operações, a primeira coisa que eu preciso saber é qual que é a direção que esse ativo está se desenvolvendo. Ele está numa tendência de alta, ele está numa tendência de baixa. Então esse é o primeiro ponto que você deve considerar. Eu vou começar aqui com uns exemplos aqui, compartilhado aqui nessa lousa. Depois nós vamos lá para o Profit, tá bom? Então fica aí. Tá? Então, o primeiro ponto é esse aqui, tá? Tendência de alta. O mercado está numa tendência primária de alta, ele está numa tendência primária de baixa. Essa tendência dele, essa tendência de alta, será que ela está com sinais de exaustão que pode causar uma seguinte reversão ou não? Ela está realmente uma tendência vigente, uma tendência forte, e eu posso acreditar nos trades de compra ou de venda, né, a favor da tendência para surfar esses movimentos, tá bom? O próximo ponto que você deve considerar também, que é extremamente importante para você considerar para os seus trades, tá? Ou seja, para você começar a formalizar um trade de alta probabilidade, são basicamente, deixa eu trazer para cá, são basicamente os níveis de preço. Então você deve, né, com toda digamos assim, observação minuciosa, marcar os principais pontos de preço que você tem ali naquela determinada região que o mercado está se desenvolvendo, ok? Você não precisa, você não precisa marcar níveis de preço que o mercado deixou há 3 anos atrás, ele já passou dessa região, não. Você vai marcar os níveis de preço onde o mercado está se desenvolvendo ali atualmente, tá bom? Então esse é o segundo ponto que você deve considerar, que é extremamente relevante, ok? Próximo ponto que você deve considerar para suas operações de alta probabilidade são o quê? São basicamente as retrações de Fibonacci. Então, retrações de Fibonacci, elas são extremamente importantes. E eu posso dizer para você que a maioria, não todos, mas a maioria dos níveis de preço, ou seja, do suporte e resistência, eles são formados através das retrações de Fibonacci. Então você vai ver que muitas vezes o nível de preço ele foi formado porque ali era no passado uma retração de alta ou uma retração de baixa de um determinado nível de preço de Fibonacci, ok? É claro que existem outros fatores, como por exemplo números redondos, mas Fibonacci é extremamente importante, tá? Então você tem a tendência, você tem os níveis de preço e você tem Fibonacci. Quando a gente for para o Profit, eu vou mostrar como que a gente faz a leitura, como que a gente empacota tudo isso dentro de uma análise para a gente começar a observar os trades que nós vamos executar. Perfeito? O próximo ponto que você deve considerar são os padrões de candles. Então, você entende que nós temos aqui, por exemplo, uma região bem interessante de preço, o que eu chamo de região de confluência. Por quê? Porque você tem aqui um suporte de preço, ou seja, uma região que era um nível de resistência se tornou um nível de suporte, e você também tem essa região de retração de Fibonacci. Aqui você tem o que eu chamo de um ponto de confluência, tá? E aí qual que vai ser o próximo ponto o próximo fator que você vai observar nessa região aqui de confluência? São os candles sticks. Então, os candles sticks eles começam a fazer sentido quando o preço ele está numa região de contexto. Você não vai olhar para candlestick quando o mercado está consolidado, quando o mercado está lateral, mas quando o mercado está dentro de uma tendência de alta, de uma tendência de baixa, e ele está numa região de confluência, como eu estou compartilhando com você aqui. Claro que existem outros fatores para a região de confluência, mas essas daqui, sem dúvida, se você aplicar ela, você já vai ter resultados fantásticos aí nas suas operações.
próximo ponto, então, são os candlesticks. E o último princípio, né, o último pilar que eu considero, eu vou deixar para mostrar quando nós estivermos no Profit, porque é o indicador, eu não vou conseguir colocar ele aqui. Perfeito? Então, dito isso, você vai considerar a tendência, você vai considerar os níveis de preço, você vai considerar as retrações de Fibonacci, você vai considerar os candlesticks. Então, aqui você começa a observar quais são os pilares mais relevantes para a construção de um possível trade de alta probabilidade. Perfeito? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui agora a tela do Profit. Então, aqui nós estamos no Profit, tá? Eu vou pegar um período aqui de gráfico. Eu peguei o contrato contínuo, porque aqui ele não tem as minhas análises que tem no contrato vigente. Então, eu vou considerar esse gráfico aqui, tá? Para ficar mais interessante para a gente fazer as nossas análises aqui, tá bom? Vamos lá, vamos pegar um período aqui de observação de mercado, para ficar mais fácil aqui a gente fazer as nossas análises propriamente dito, tá? Então, olha só. Nós temos aqui o mercado aqui, a partir de uma determinada região, ele iniciou aqui uma tendência de alta, você via que ele vinha aqui de uma materialização, ele vinha de uma tendência de baixa, depois ele lateraliza, olha só, tá? E aqui ele começa a instalar uma tendência, ele começa a criar um evento de reversão. Se eu considerar aqui como um princípio de nível de preço, a primeira região importante que ele tinha que romper foi essa região aqui. E observa que quando ele rompe essa região, ele cria aqui um evento de reversão completo a partir desse ponto, tá? Ou seja, a partir do momento que ele rompe essa região, deixa eu fazer aqui uma marcação, a partir do momento que ele rompe aqui essa região, ele estabelece aqui uma tendência de alta, olhando aqui para o fractal dos 5 minutos, ok? E aí o que eu vou fazer? A partir de então, desse momento, eu vou começar a buscar por trades de compra, tá? E olha só, você tem aqui o primeiro cenário, que é uma validação de uma tendência de alta, e você vê que é uma tendência de alta que está se iniciando ainda, não é uma tendência, digamos assim, madura, né? Você consegue traçar linha de tendência, que são outras coisas que você pode ir adicionando também, tá bom? Aí você vê aqui que ele faz, olha só, mercado abrindo aqui nesse dia operacional, ok? Já validando uma tendência de alta, ele inicia aqui, faz esse primeiro movimento impulsivo, seguido de um movimento corretivo, tá bom? E aqui ele começa a fazer a construção do evento completo de reversão dentro do intradiário, que é o pivô de reversão. Por que eu falo dentro do intradiário? Porque você tem um evento de reversão que ele pode acontecer ao longo de alguns dias, e você tem um evento que ele acontece dentro daquele dia. Então isso é muito importante você observar, que aí vem um conceito macro e micro do mercado fractal, que é basicamente uma das linguagens da escola de Elliott, tá? Então você tem a tendência de alta, ok? E aí você tem o próximo ponto que você deveria considerar seria nível de preço. Observa que nessa região aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho para trás, e vamos observar aqui o que nós tínhamos aqui nessa região. Então você vai conseguir detectar níveis de preço olhando sempre para o passado. Então a análise técnica, ela basicamente ela vai se resumir, olha só, estou considerando aqui mais ou menos um trecho aqui, ó, baseado nesse topo que o mercado deixou aqui para mim, tá? Deixa eu puxar aqui para cima, ó. Então aqui, ó, mais ou menos aqui, eu tenho um nível de preço, tá? Ou seja, não foi um nível de preço que ele formou naquele dia, mas em um determinado tempo, né, futuro, ele validou essa região. Então, o primeiro ponto que você tem, tendência, mercado numa tendência de alta. Segundo ponto, nível de preço, olha só. Então, o que você vê? Você vê que a força aqui já é uma força compradora, tá? E aqui, você espera, então, se o mercado ele está dentro de uma tendência primária de alta, onde os topos e fundos são ascendentes, você deve entender que todo movimento contrário, até que a reversão aconteça, ele é um movimento corretivo, ok? Então eu vou repetir, se o mercado ele está dentro de uma tendência primária de alta, onde os topos e fundos se desenvolvem de forma ascendente, você tem que entender que todo movimento contrário, ou seja, todo movimento de baixa, ele é um movimento corretivo. Dito isso, você não vai procurar vender aquela correção, você vai esperar que aquela correção aconteça, você vai esperar um contexto para onde o preço indica que ele pode tentar a retomada da tendência de alta para você comprar. Se for o oposto, no caso numa tendência de baixa, você vai esperar que aconteça uma retração de alta, esperar um evento que indica a continuação daquela tendência de baixa para você vender, tá bom? Bem, se você ainda não entende, né, esse conceito mais, digamos assim, mais superficial do conceito de tendência, pivôs, eu criei um curso que faz parte de um projeto completo, que eu chamo de Projeto Bereshit, onde você vai ter acesso a 7 módulos, 30 aulas, quase 12 horas de aulas, onde eu abordo desde os princípios mais básicos até os mais avançados
tá? Da análise técnica, da leitura da ação do preço, tá? Além disso, você vai ter acesso também durante um ano, em uma imersão que você vai ficar comigo por 12 meses, acesso a 3 aulas, a 3 encontros semanais durante o pregão, 2 mentorias, ou seja, a cada 15 dias você vai ter uma mentoria comigo e com os demais membros, mentoria em grupo, uma consultoria individual que eu vou te dar para me te orientar assim que você entrar no projeto, tá bom? Ali nos primeiros dias, nas primeiras semanas, e você vai ter acesso também à comunidade, beleza? Bem, vamos para o gráfico agora. Ok, então o primeiro ponto que eu preciso ter aqui, deixa eu pegar aqui uma... Vamos lá, é a tendência, né? Então o primeiro ponto que eu deveria considerar aqui é a tendência. Tendência, ok? Então eu já tenho uma tendência de alta. Aqui você pode até fazer um scriptzinho, e aí você vai riscando, ou tá numa tendência de alta, ok? Tá numa região de nível de preço, ok? Você vai fazendo tipo um checklist, tá? Então o primeiro ponto aqui é a tendência, ok? Iniciou uma tendência de alta a partir do primeiro candle do dia, ok? Segundo ponto aqui é o nível de preço, né? Vamos lá, deixa eu colocar aqui nível de preço. Depois, qual que é o próximo ponto que eu devo considerar? Você não precisa seguir essa ordem de leitura, tá? Não precisa ser exatamente essa ordem, é Fibonacci. Eu acho que esse dia aqui o mercado ele estava tão forte que nem FIB ele corrigiu. Olha só, se eu considerar aqui a retração de 38%, ele veio muito próximo, mas não cravou, tá? Eu considero Fibonacci, as principais retrações para mim são 38, 50 e 61,8%, tá? Existem outros números de FIBO, como por exemplo aqui 78,6%. Eu particularmente não considero, eu prefiro 38, 50 e 61,8%. Esses são os FIBOs, as retrações mais relevantes para mim, tá? Então aqui no caso, eu não tinha, então aqui eu não tinha Fibonacci, certo? Nesse cenário, né? Faltou aqui então Fibonacci. Deixa eu colocar aqui um sinal aqui de referência. Então faltou Fibonacci aqui nesse ponto. Aí você vai avaliar. Se você for considerar todos esses 5 princípios para você executar um trade a partir de agora, inclusive eu quero que você deixe seu feedback para falar fala para mim o que você considera quando você vai executar um trade. Você olha para Fibonacci, você olha para tendência, você olha para nível de preço ou não? Você só olha para candlesticks. Rompeu, você compra, rompeu, você vende. Compartilha qual que é os princípios técnicos que você está considerando nas suas operações aqui na descrição, nos comentários, que é interessante a gente observar, tá bom? Bem, dito isso, então eu tenho tendência, níveis de preço, Fibonacci. Fibonacci ele não chegou a retrair, mas faz parte de um dia que o mercado está numa super tendência de alta ou numa super tendência de baixa. E aí vem um ponto interessante de Fibonacci aqui. Quando o mercado ele está forte, numa super tendência de alta, geralmente as retrações elas são curtas. Então, geralmente, dificilmente o mercado ele passa da retração de 38% quando a tendência ela é muito forte. Beleza? Bem, o próximo ponto que você deve considerar na região de contexto, que é no caso aqui, é o candle. E olha só essa barra aqui, ó. Olha só o comportamento dessa barra 18. Cara, aqui o que a gente precisava de informação, né, para filtrar a nossa tomada de decisão, olha só, era essa barra aqui, candle 18, tá bom? Então esse candle 18 é o quê? É um engolfo. O engolfo é um padrão, é uma combinação de 2 candles. Então você tem, por exemplo, o primeiro candle negativo, deixa eu marcar aqui, e você tem o segundo candle positivo, numa leitura da direita para a esquerda, aonde o segundo candle ele engolfa totalmente o candle anterior. Então olha só, aqui nesse caso ele engolfou os últimos 2 candles, tá? Mas só é necessário que ele engolfe o candle anterior para você já considerar que é um engolfo. No caso o candle 18, você vê que ele engolfa totalmente o candle 17, ou seja, o candle 17 fica totalmente dentro do candle 18. Então você tinha aqui o engolfo de alta, e eu considero o engolfo de alta um dos padrões de candlesticks mais interessante para os nossos gatilhos de entrada quando está dentro de um contexto como eu estou mostrando para você, tá bom? Não é operar engolfo em qualquer lugar, dentro de um princípio técnico relevante, tá? E aí você tinha aqui o engolfo, tá? Pronto, eu tenho aqui tendência, eu tenho nível de preço e eu tenho candlestick. Fibonacci, você viu que ele não chegou a retrair. Se você considerar aqui como esse checklist completo, esse trade você não poderia fazer. Por quê? Porque ele não estava dentro ainda da retração de Fibo. Ele veio próximo, mas não chegou a testar os 38%, tá? Qual que é o outro, o quinto pilar que eu considero extremamente relevante para você considerar dentro das suas operações, tá? Principalmente quando é as primeiras 1 a 2 horas do pregão. Então, das 9 da abertura até as 11 horas, você deve considerar também esse, que é o quê? Que é a VWAP, ou seja, a VWAP, sem dúvidas, tá? É um dos principais indicadores aí que eu considero dentro do day trade, tá? Dentro do intradiário, tá? Se for para operação de swing trade, já não se aplica, apesar de existir, por exemplo, o VWAP semanal, mensal, já não é tão válido
como eu estou trazendo aqui para vocês esse princípio dentro do Day Trade. Perfeito? Ok, meus caros? Calma aí, deixa eu só... Pronto, tá? Então, VWAP, vamos lá, deixa eu colocar aqui a VWAP. Olha só a nossa VWAP aí, ó. Olha que cenário perfeito, né? Então, você tinha aqui uma tendência de alta estabelecida, tá? Troca de polaridade em um nível de preço relevante, porque, olha só, região importante de preço, olha só, né, como era um nível importante de preço aqui, tá? E aí você tinha também nessa região aqui candlestick e você tinha VWAP, ou seja, VWAP ancorando o preço. Cara, esse candle aqui, ele era um candle comprador, tá? Esse candle aqui, ele era um candle comprador, você ia fazer a sua entrada, tá bom? Posicionar o stop aí na mínima dele e você tinha aí, ó, ele andou aí praticamente, se você considerar risco retorno, stop aqui mais ou menos de 250 a 300 pontos, ele andou aí, ó, basicamente de 2 a 3 para 1, dependendo do tamanho do seu stop, tá? Então, você tem, basicamente, você tem a tendência, você tem os níveis de preço, Fibonacci, candlestick e VWAP. São esses os pontos que você deve considerar dentro das suas análises e tomada de decisão para você ter um trade de alta probabilidade. Mas para isso você precisa entender bem o conceito de tendência, você precisa saber realmente quando o mercado está dentro de uma tendência vigente que tem potencial de continuação ou se ele já está dando sinais de reversão. Esses são os pontos que com certeza você deve considerar nas suas operações. Beleza? Bem, eu quero deixar aqui para você agora, né, uma dica para você assistir uma aula que eu fiz sobre reversões. Se você considerar aquela aula de reversões e associar essa abordagem aqui, você já vai ter digamos assim, um cenário bem completo sobre operações. Então você vai entender o conceito de reversões nessa aula que eu vou recomendar aqui para você no final do vídeo e você vai ter acesso também agora a esse princípio dos 5 pilares que eu considero. Beleza? É isso que eu queria compartilhar com você aqui nessa aula técnica. Deixa seu like, deixa seu feedback, compartilha aí o vídeo, é importante aí para o algoritmo do YouTube reconhecer o nosso canal que está iniciando aí no mercado e dar um valor aí para o material que está sendo entregue aqui para vocês. Beleza? É isso aí.